Oi, pessoal, estamos aqui para o nosso Conquistar, diretamente do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia, aqui do Centro de Mídias. E vamos então para o conteúdo da nossa aula. Então nós estamos aqui na aula 15, que escola maravilhosa, Esse é o nosso tema. E o objeto de conhecimento é a teoria crítica e a escola de Frankfurt. É um tema interessante. Vamos então aí para a nossa dúvida sobre esse tema. Teoria crítica. Vou deixar para vocês aí uma dúvida que eu quero que vocês reflitam sobre ela. O que é uma teoria? Vocês sabem o que é uma teoria? E o que é uma crítica? Essa é uma dúvida que eu lanço aí para vocês pensarem. Daqui a pouco a gente volta. Bem, vocês conseguiram pensar sobre a nossa dúvida? O que é uma teoria? O que é uma crítica? Então, juntando aí a teoria crítica, nós vamos entrar aqui diretamente nesse tema sobre a escola de Frankfurt, uma importante escola na Alemanha, que surgiu aí através de vários pensadores que começaram a pensar a sociedade, a partir de várias vertentes aí, dentro daquele contexto histórico do capitalismo ali surgindo com força, de toda aquela questão da guerra que estava acontecendo. Então tem um aspecto histórico muito profundo, mas o que importa para nós aqui é saber que essa teoria crítica, ela vai então surgir a partir do encontro de alguns intelectuais, que vão então refletir sobre a sociedade atual. E ela vai ter, então, a partir de dois motivos fundamentais. O primeiro, o motivo, é porque ela faz uma crítica social ao desenvolvimento intelectual da sociedade que incide sobre as teorias iluministas. Então, ela vai discutir, refletir, fazer uma crítica sobre o iluminismo, que é aquela questão da glória da razão humana, e também porque propõe uma leitura crítica do marxismo, com novas propostas para além dele, sem perder de vista os princípios e os principais ideais, tanto do marxismo como da própria esquerda, que vem trazendo as ideias marxistas, para refletir e pensar o mundo atual. Então, esses foram os dois motivos que foram grandes, foram bastante refletidos, discutidos e colocados em prática na sociedade a respeito desse capitalismo e também do marxismo, essas duas vertentes ali. Então, a teoria crítica ela vai fazer uma crítica ao capitalismo e, ao mesmo tempo, pensar sobre qual a importância do marxismo para melhorar a vida da sociedade. Então, esses foram os dois motivos da escola de Frankfurt. Agora, vamos aprofundar um pouco mais dentro do que eles pensaram a partir desses dois motivos aí. Primeiro, a teoria crítica ela é decorrente da perspectiva marxista, como eu falei. E quem são os representantes que vão, então, aí trazer à tona essa reflexão e que vai depois avançar para todo o mundo, na Europa para o mundo.
Habermas, Marcuse, Horkheimer e Adorno. São 4 filósofos, 4 sociólogos também, porque pensavam a sociedade, que eles vão, então, elaborar essa teoria crítica, reler as teorias marxistas e trazer, então, para todo esse contexto, né, histórico, social e político que estavam vivendo naquela época. Mas o que vai tratar assim com mais força, com mais veemência, né, a Escola de Frankfurt? Qual é o tema que ela vai aprofundar mais? Então vamos fazer um zoom aqui para a gente olhar para o foco, né, a crítica maior que eles fizeram a partir, né, dessa leitura marxista. Vamos lá. Então, nós temos aí a indústria cultural. Indústria cultural, né, são 2 palavrinhas aí, indústria e cultura, que eles vão trazer, né, vão fazer um conceito, formular um conceito, que vai surgir justamente no contexto da Escola de Frankfurt, que é uma vertente que estudou a teoria social e também a filosofia. Então, vocês sabem que nós já tivemos aí a Revolução Industrial, né? O Marx vai fazer aquela crítica, né, das lutas de classe, e então eles vão pegar essas leituras e vão então fazer aí um estudo dessa teoria social e filosófica, partindo justamente de uma crítica ao capitalismo, né? Que esse aqui é o ponto que eles vão trazer. Daí eles vão usar essa expressão indústria cultural. Mas o que é realmente a indústria cultural? Vamos aprofundar agora o que é a indústria cultural, né, da perspectiva da Escola de Frankfurt. Vamos lá. Ó. Então, a indústria cultural é um conceito usado para quê? Para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. Então, pessoal, a cultura estava passando por uma transformação influenciada já, né, por toda aquela questão, né, que estava havendo da informática, né, a questão, né, dos meios de comunicação. Então, ele vai chamar de indústria cultural esse fenômeno que está surgindo a partir, né, dessa revolução também, né, dos meios de comunicação, junto com a questão da informática, da informação. E eles vão, então, trazer isso e dizer, agora há uma indústria cultural. A cultura, ela não está mais simplesmente, né, enraizada ali naquelas coisas mais tradicionais. Ela está se modernizando cada vez mais. Agora, a pergunta é, essa modernização está sendo positiva ou negativa para a classe trabalhadora, para as famílias e para as pessoas? Aí que eles vão, então, né, fazendo essa crítica, abordando, então, esses aspectos da indústria cultural que nós vamos ver agora. Quais são, né? Então, eles fizeram essa obra, na verdade, Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa. Então, a indústria cultural sempre vai estar relacionada com a cultura de massa. O que esses autores, né, vão escrever, vão pensar sobre a cultura, né? Que há uma manipulação da população, e essa manipulação da população, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma visão da elite, né? Ou uma visão das elites mundiais para dentro da indústria. Então, esse é o ponto importante, né? Ele vai fazer a crítica. A indústria hoje é para manipular as pessoas, e não para libertar as pessoas. E aí a gente vai ver mais ainda, ó, vamos acompanhar. O Adorno e o Horkheimer são os 2, né, pensadores que vão a fundo nessa questão da indústria cultural. E eles vão dizer que tudo, né, os filmes, os livros, músicas, todos os artigos culturais, eles foram padronizados para contribuir, né, com essa ideia, né, perpetuando, né, uma fantasia de felicidade nas pessoas,
para que as pessoas possam cada vez mais consumir, cada vez mais serem consumidores, então, de bens e serviços. Então, eles vão dizer que toda essa indústria cultural, ela veio para manipular as massas, né, através do cinema, através da arte e tudo mais, e ao mesmo tempo criar, né, uma massa, né, também de consumistas, né, consumir cada vez mais. Então, esse é um ponto também importante da crítica, da teoria crítica, né, da Escola de Frankfurt. E para a gente finalizando aqui, nós vamos ver também que essa ideia aí vai justamente fazer uma crítica a tudo que vem pela frente depois com relação, né, ao avanço do capitalismo, né, no mundo, que vai, então, fazer uma crítica dizendo que as pessoas precisam, né, perceber que há uma manipulação, que há um instrumento, né, uma rede de instrumentos para que as pessoas sejam manipuladas. E que instrumentos são esses? A cultura. Quando você vai ver um filme, né, de Hollywood, por exemplo, eles vão criticar muito, né? Quando você vai ver, né, uma novela, sempre há uma mente pensando, né, ou uma mente pensante por trás, né, manipulando com aquelas ideias lá, que muitas vezes não parece, né, mas por trás ela está manipulando, né, a mente das pessoas para seguir determinados padrões e seguir determinadas, né, até mesmo seguir certas modas, né, conforme eles vão colocando e servindo as pessoas. Tá bom? Essa era a grande teoria crítica da Escola de Frankfurt. Beleza? Vamos agora para o nosso checklist do conteúdo. Então, pessoal, fazendo aqui o nosso checklist, né, do conteúdo, nós estamos falando sobre a Escola de Frankfurt, né, a teoria crítica. A gente vai justamente destacar aqui 3 pontos, né, que são importantes a gente se atentar quando a gente fala da Escola de Frankfurt. Nós estamos falando da teoria crítica, então nós temos que lembrar que a teoria crítica, eles elaboraram, né, toda uma estrutura de pensamento voltadas para olhar para a sociedade, né, da época, aquele contexto ali, nós estamos falando ali, né, de muitas coisas que vinham acontecendo, guerras, né, capitalismo, a industrialização do mundo, o avanço, né, aí, de grandes, né, indústrias, e também, né, o surgimento das classes trabalhadoras, operárias, né, em contraponto aí com o trabalho aí assalariado. Tudo nesse contexto aí entra nessa teoria crítica, né, que no fundo, eles estão criticando o capitalismo, né, que vai olhar então para os meios de produção, né, para o lucro, e não vai olhar para os trabalhadores, né, que estão vivendo naquele momento ali presente. Então eles vão fazer uma teoria crítica. E o que faz com que, na teoria crítica, as pessoas então não entendam nada disso? Então a Escola de Frankfurt, ela vai então surgir com esse, né, com esse ideal, né, com esse propósito de analisar então a sociedade, analisar os aspectos da sociedade onde as pessoas estão vivendo ali, olhar para dentro, né, da vida dessas pessoas, como é que elas vivem, como que a sociedade, né, está se organizando diante dessas transformações da cultura, a chegada, né, da internet, a chegada, né, da comunicação de massa. Então, tudo isso aí, né, se aperfeiçoando, essa revolução, né, dentro, né, das sociedades. E eles vão, então, pegar esses pontos aí e vão analisar cada um deles. E eles vão juntar, né? A Escola de Frankfurt, então, vai fazer essa crítica. E eles vão juntar tudo isso aí e vão chamar de indústria cultural. O capitalismo criou a indústria cultural para quê? Para manter sempre as pessoas ali, né, manipuladas pelo sistema criado por eles, ideológicos criado por eles. Então, ele vai dizer que na indústria cultural, quando você assiste um filme de Hollywood, por exemplo, de alguma maneira ele está moldando a cabeça, o pensamento das pessoas para seguir determinadas ideologias, né?
Eles vão dizer, inclusive, que, por exemplo, filmes de Hollywood, eles vão falar muito mal do russo, né, dos russos, vão falar muito mal, por exemplo, né, dizer que o pessoal é comunista, né, dos comunistas, e vão falar bem, né, daqueles que não são comunistas. Então, muitos filmes vão falar do comunismo, vão falar, né, dos russos, da Rússia, fala mal, né? E outros não. Então, ele vai dizer que tudo isso é para as pessoas irem entendendo, né, e pensando da maneira que eles querem que você pense, positiva ou negativamente, de uma classe, de um grupo ou de uma sociedade, né? Então, teoria crítica da Escola de Frankfurt criou a ideia da indústria cultural como esse momento aí onde a cultura, de um modo geral, está sendo utilizada como instrumento de transformação para uma classe dominante. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos agora aí para a nossa dica. Então vamos aqui para nossas dicas, né? Nós temos aqui dicas importantes, né, para vocês irem, né, entendendo esses conceitos. Então nós estamos falando aqui, ó, a Escola de Frankfurt. É uma escola alemã, né, que tem ali pensadores, alunos, né, universitários ali, que discutiram, né, professores que discutiram vários aspectos da sociedade, né, daquele período ali. Então eles vão criar ali dentro uma teoria crítica. Essa teoria crítica, como o nome diz, né, é uma teoria que vai fazer uma crítica a vários modelos, né, que são colocados na sociedade para as pessoas seguirem. Eles vão fazer uma crítica a essa visão, principalmente condenando, né, essa visão que parte de um capitalismo, né, que vai, então, massacrar a classe trabalhadora. E aí vai surgir o conceito de indústria cultural. Por quê? Porque essa classe trabalhadora, ela precisa ser contida, né? Ela não pode se rebelar. Ela não pode se revoltar, porque vão fazer greves, fazer confusão. Então, a indústria cultural, então, ela é um meio, né, que vai fazer também com que as pessoas, né, de modo geral, as classes trabalhadoras, eles vão se diluindo, né, no meio da sociedade, no meio da cultura, e vão, de uma certa forma, aceitando, né, tudo aquilo que está sendo imposto a eles. Então, por exemplo, né, tudo aquilo que faz parte da indústria cultural, toda a arte, né, tudo está voltado, né, segundo os pensadores da Escola de Frankfurt, tudo está voltado para essa manipulação das grandes massas. Inclusive, existe a indústria de massa, né, o meio de comunicação de massa. Então, ele vai dizer que os meios de comunicação, de um modo geral, né, essa indústria cultural, ela vai haver um grande investimento nela, mas para que haja uma conformidade, né, ou um conformismo das pessoas dentro da sociedade. Então, esse é o ponto 1 sobre a Escola de Frankfurt. Vamos à nossa dica 2 aqui. A indústria cultural, né, de um modo geral, ela é marcada, então, pelo consumo. Qual é o objetivo da indústria cultural? Formar consumidores. Quanto mais você consumir, melhor, né? Então, vão investir em marketing, investir em propaganda, tudo que, né, vai, então, fazer com que as pessoas fiquem atiçadas para consumir, para comprar, para adquirir, né, mais coisas para si. Então, é a marca, né, da indústria cultural. Agora, isso acontece por conta de quê? Por conta da alienação, né? As pessoas são, então, alienadas para essa realidade e elas, então, acabam, né, seguindo, né, adentrando nesse caminho. E eles querem o quê? Alertar as pessoas a saírem dessa alienação. Tá bom? Tranquilo? Então vamos agora para o nosso encerramento. Pô, já chegamos ao final, né, do nosso conteúdo aqui de filosofia. Espero que vocês tenham gostado bastante, né, do nosso Conquistar. E vamos então também acompanhar, né, nossas redes sociais aí, não esqueçam, né? O Semean, o @centro de mídias _am
e também de nos marcar lá, de nos seguir, né, no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tranquilo? Até a próxima!